Louvado seja Deus. Chegamos hoje no última reflexão dessa série, pensando no crente nota 10. Nós passamos já por outras 4 ministrações. Hoje nós concluímos aqui com essa 5ª ministração. Um crente nota 10, dezembro, nota 10. A expectativa de nós termos a consciência moldada da nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Nós já refletimos aí sobre a importância da membresia. Nós passamos pelos requisitos para se tornar membro, passamos pelos privilégios, e hoje nós vamos pensar nas responsabilidades de membro, na responsabilidade de ser membro do corpo de Cristo. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 42 ao verso 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, mais uma vez diante da Tua presença, te louvamos pela Tua palavra lida, e a nossa expectativa é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos trabalhe, Pai, para que possamos a cada dia provados, sermos aprovados no Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Te peço assim, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Se inspirando aí no presbítero Carlos Farias, na última quarta aqui, ele trazendo a palavra aqui no Café com Deus, ele iniciou a sua reflexão em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo chamando Timóteo para se apresentar como um obreiro aprovado diante do Senhor. Ele começou a refletir sobre aqueles que estão estudando, que precisam de uma aprovação, que chega nessa época do ano assim, alguns aliviados, outros ainda tensos por conta de uma possível recuperação, ou de repente no próprio trabalho mesmo, as metas, queremos ser aprovados no cumprimento das metas, e a coisa acontece, não acontece, e tudo isso causa uma tensão. Mas de fato todas essas coisas são importantes, mas como nós experimentamos a graça de nascer de novo, de ter outras expectativas e outra prioridade, o que mais nós consideramos é sermos aprovados em Cristo Jesus. E os membros da Igreja do Senhor, como em toda a sociedade, nós temos privilégios, nós temos responsabilidades, deveres. Todavia, entretanto, na medida que nós formos conversando aqui, trazendo alguns pontos de responsabilidade, deveres dos membros, vocês vão entender que essas coisas se misturam, e que na medida que nós buscamos cumprir os nossos deveres, as nossas responsabilidades,
com essa obra maravilhosa que o Senhor faz no nosso coração, isso começa a tornar-se prazeroso. Ou, de fato, essa obra da salvação não está indo alento ainda no seu coração. Veja, esse texto que nós acabamos de ler, ele serve como um protótipo, é como se fosse um paradigma para a igreja, ao longo da história, voltar a se reformar, olhar para trás, olhar no retrovisor e pensar: opa, estamos aqui desviando daquilo que foi a igreja do princípio. Esta igreja primitiva aqui, ela surge e ela entra nessa plenitude dos tempos, onde a religião era dominada pelos judeus, e ela vem mostrando uma participação no reino muito diferente, desvirtuando daquilo que representava ali os judeus. E essa igreja, ela foi contando com a simpatia de todos e foi causando grande transtorno também. Uma igreja que avançou com o evangelho muito, em poucos anos, o avanço do evangelho, e até chegar em nós aqui. E a partir dos conceitos que nós temos aqui, das responsabilidades assumidas por esses irmãos, membros dessa igreja, é que nós vamos basear aqui a nossa reflexão. Primeiro, quem são esses aqui? Você deve ter observado na sua Bíblia, ele tem um título em negrito aí, não é inspirado, mas serve para nos basear. Esse título aí, na minha, pelo menos, está aqui: Como viviam os convertidos. É isso que está na sua Bíblia também? Então, mostra assim, qual era o estilo de vida deste povo. Que povo é esse? É o povo que, quando o Senhor Jesus, ele promete a descida do Espírito Santo, depois do Pentecostes, depois daquele sermão cheio do Espírito Santo de Pedro, onde de 120 pessoas se multiplicou para mais de 3.000 convertidos, passaram pelo batismo, que é esse símbolo visível de uma graça invisível que foi operada no coração deles. No verso 36 fala: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, e de que este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez o Senhor Cristo. Aí ele inicia aqui o sermão, Pedro, a partir do verso 37, e aí quando nós chegamos aqui no verso de número 41, nós vemos a notícia: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então mostra aqui esse símbolo visível da graça invisível que foi operado no coração deles, esse selo, essa marca que mostra essa iniciação na família de Deus. Então mostra esse primeiro passo de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade com o reino de Deus. E aí em seguida, agora Lucas começa a mostrar como que isso se deu na prática. E ele começa aqui, eu sempre faço menção disso, porque quando ele começa a pontuar todos os atos desse povo, ele começa: e perseveravam, e ele continua. Tudo aqui dá a ideia de uma perseverança antes de um ato. Então nós já começamos essa reflexão pensando que para nós, de fato, assumirmos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, os nossos deveres, é necessário perseverança. E só é necessário perseverança aquilo que tem obstáculos, dificuldades, aquilo que tem suas complexidades. Para isso que nós precisamos perseverar. Se não houvesse nada disso, para que perseverar? Não é? Então a perseverança é essa atitude intencional, é essa constância, é essa impulsão rumo a um objetivo sem desistir, entendendo os obstáculos, os desafios e as complexidades que nós encontramos ao longo do percurso.
Eu não vou aqui pontuar cronologicamente, vou fazer aqui de forma anacrônica, mas o primeiro destaque aqui que mostra que esse povo de Deus, eles tinham esse compromisso, esse dever, essa responsabilidade que nós hoje subscrevemos também, que esse dever de assistir os cultos regularmente. Então esse é o primeiro ponto aqui. Nós vemos isso acontecendo quando no verso 46 fala que diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. No verso 47, louvando a Deus e contando aí com a simpatia de todo o povo. Então nós vemos que essa primeira marca, essa primeira responsabilidade, esse primeiro que nós trazemos luz aqui, do comprometimento desse povo nascido de novo, foi em assistir os cultos regularmente. Eles faziam isso de forma unânime e diariamente, era algo constante. E nós, como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós subscrevemos também isso quando nós fazemos o nosso juramento aqui, quando nos tornamos membros da Igreja Visível do Senhor, Igreja Presbiteriana. Nós assumimos esse compromisso também de assistir os cultos de forma regular. E é interessante que esse dever, essa responsabilidade, na medida que eu vou falar aqui, vocês vão perceber que isso não passa de um grande privilégio que nós temos. Mas, para nós pensarmos primeiro por que nós devemos nos comprometer em assistir os cultos regularmente, primeiro porque o culto ele é uma convocação do próprio Deus. Listei aqui vários textos, mas vou fazer menção aqui do Salmo de número 95, do verso 1 ao 3, quando há essa convocação, vinde, esse chamado do próprio Espírito Santo, já foi mencionado aqui na liturgia, esse chamado irresistível para estarmos aqui juntos, congregando e louvando e adorando esse Deus. Então, é nossa responsabilidade, porque não é um convite simples, é uma convocação do próprio Rei. Quem gosta aí de futebol sabe que quando o jogador é convocado para a seleção brasileira, ele não tem outra resposta a não ser sim, e vai com todo entusiasmo para servir a seleção do seu país. Para quem aí está na expectativa, né, de ingressar na carreira militar, quando é convocado, quando acontece aquela convocação militar, ele vai e não vê outra resposta. E nós estamos diante da convocação das convocações, é a convocação do Rei dos Reis, nos chamando para prestar culto a Ele. Então, em primeiro lugar, é uma convocação. Em segundo lugar, é um mandamento, é um imperativo aqui do Rei. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, diz para nós não fazermos o contrário disso, não deixarmos de congregar. Então, logo, congregar, prestar culto ao Senhor, estar junto, reunido na igreja é um mandamento. Mas olha só, esse mandamento, essa convocação, esse dever, essa obrigação, nós temos responsabilidade com isso, nós precisamos observar alguns detalhes disso. E, por exemplo, aqui, o primeiro ponto foi deixado aqui de propósito para nós pensarmos, assistir aos cultos regularmente. E aí eu gostaria que você pensasse nesse assistir agora aos cultos. Esse assistir aqui não é um assistir para sentar aí como um telespectador, se tiver uma pipoca na mão, abrir, começar a comer pipoca, olha para um lado, olha para o outro, distrai com o outro, pensa nas contas que tem que pagar amanhã, pensa nisso, naquilo. É um assistir para você estar presente, mas o culto não é assistido, não é assistir de forma passiva. O culto nós prestamos, o culto é serviço ao Senhor. Então, na medida que o culto acontece, todos nós coletivamente, todos nós individualmente, juntamos ao coletivo
para fazer esta adoração. Então o culto e essa convocação, ela exige de nós mais do que estarmos presentes geograficamente. Exige de nós uma participação ativa no que está acontecendo, envolvimento em tudo que está acontecendo. Veja só, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 7 ao verso 11, o Senhor Jesus dá uma palavra dura aqui para os fariseus, né, e os escribas. Ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías, fazendo menção de Isaías 29, a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e vem e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Ele mostra isso fazendo uma referência a Isaías, o Senhor Jesus, repreendendo este povo que estavam sempre presentes nas reuniões. Era um povo que fazia questão de estar presente nas primeiras fileiras, cumprindo na risca ali a lei, mas que o coração deles estava longe. Era um povo que geograficamente estavam ali. Era um povo que atendia a convocação, que entendia o mandamento e que vinha, comparecia e enchia os bancos, mas parece que só o corpo estava ali. A mente já tinha voado. E aí, quando o Senhor Jesus, dialogando com aquela mulher à beira do poço, no capítulo 4 de João, a mulher samaritana, que ela indaga assim: geograficamente, Jesus, onde que é o lugar de adorar? Lá no monte ou no templo? E ele diz: não é geograficamente só, mas é geograficamente e é de coração, de todo coração. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, de forma inteira, uma integridade. Então não dá para cultuar o Senhor só com o corpo aqui, com a mente longe. E isso requer de nós, irmãos, um esforço, um compromisso. Por isso que perseveravam no templo, porque encontravam obstáculos que nós encontramos, encontravam cansaço do dia, encontravam várias entraves, mas era uma perseverança, um chamado para perseverar, para fazermos isso de todo o coração, para que o Senhor receba de fato este culto. Então, o culto ao Senhor, ele é feito não só geograficamente, mas de todo o coração, com toda devoção, com toda a reverência que o Senhor nos chama a fazer. Mas, meus irmãos, isso, ao longo da perseverança, nós vamos experimentar coisas maravilhosas no mundo. Isso passa a deixar de ser uma obrigação e passa a ser um privilégio que o povo de Deus tem. Só o povo de Deus tem esse privilégio de se reunir como um corpo nessa unidade para adorar o Senhor. Quando alguns salmistas descobriram isso, compuseram salmos maravilhosos. Salmo 122: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Passou agora a tornar-se uma alegria. O Salmo de número 84, no verso 10, na versão aqui King James, diz que um dia nos teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Eu sei que às vezes você é tentado a vir pensando assim: poderia estar naquele lugar específico nesse domingo, mas eu vou lá bater cartão, eu vou lá cumprir uma obrigação, porque senão alguém vai olhar para o outro para mim, o presbítero vai me puxar a orelha, o pastor vai me exortar ali, e perde essa percepção de que este lugar, um lugar do ajuntamento, um lugar de culto ao Senhor, ele, um dia nele vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que uma linguagem de figura mostrando que não existe lugar melhor para estar. O melhor lugar para se estar é nós cultuando o Senhor, rendendo graças a Ele. Irmãos, aonde que vocês vão ouvir palavra de vida eterna?
onde vocês vão ouvir palavra de consolo verdadeiro, onde vocês vão ouvir palavra de encorajamento, onde vocês vão ouvir palavra que muda o seu coração, te modifica, que te redireciona de um caminho para a perdição, para o caminho da salvação. Hoje a luta desse mundo exatamente é roubar a nossa atenção, é pegar a nossa mente, é nos deixar ali distraídos naquele momento de distração. Há como é que eu vou falar? Há um ataque tão contínuo na nossa mente que o tempo passa tão rápido e nos leva para tão longe do Senhor. Então, o único lugar que você vai ouvir uma palavra de fato te leva para perto do Senhor Jesus é no culto ao Senhor. Qualquer outro lugar que você tiver uma palavra direcionada por esse sistema que é contrário ao Senhor, a tendência é te bombardear, te levar para longe. É no culto ao Senhor que nós temos esse privilégio de ter esse contato com Deus mais intenso. É no culto ao Senhor que nós temos esse momento de ter um contato com o corpo de Cristo mais intenso. E é nesse ajuntamento, e é nesta comunhão que nós vamos cumprindo os demais deveres que nós temos, e a partir do culto, os outros deveres que nós vamos pontuar aqui tem a ver com essa participação assídua no culto. Então, é assistir este culto de forma ativa e com regularidade, como o salmista no Salmo 84. Não há lugar melhor para estar. Uma insistência é colocar como prioridade. O Senhor separou um dia, chamado de sábado, para santificar Ele, para cultuar. Os cristãos, entendendo biblicamente que esse dia separado é o domingo do Senhor, por conta da ressurreição de Cristo Jesus, deve ser prioridade na nossa agenda. Quando vir convites aí, você tem que já deixar lá ad eterno na sua agenda. Todo domingo é dia do Senhor, é dia de cultuar o Senhor, é dia de priorizar o Senhor. E tendo essa oportunidade, por que não assistir também no dia de semana, ser também aí regular também nos encontros do PG, porque tudo isso gera para nós inúmeros benefícios. Deus sem a sua adoração continua sendo Deus. Você sem adorar o Senhor não é filho. E aí a identidade sua está totalmente fora do corpo de Cristo. Então é mais benefício para nós cumprir esse chamado, esse dever, essa responsabilidade. Nós podemos pontuar também, irmãos, o segundo dever aqui, responsabilidade, nós pensarmos, olhando para esse texto, nós podemos pensar também que é dever também nós participarmos da ceia do Senhor. Lembrando que quando falou dos privilégios dos membros, estava lá também a participação dos sacramentos. Então, é mais um privilégio que um dever. Mas foi posto aqui para nós termos atenção para esse momento. A ceia do Senhor é um momento singular, é um momento precioso, é um momento que vai além de um memorial. O memorial em si já seria algo fantástico para nós. Nós lembrarmos um marco daquilo que traz para nós uma esperança. Imagina somado isso a uma experiência espiritual, de fato, uma união com Cristo e a união com o povo da igreja. Esse povo aqui é um povo que também testemunhou isso. Quando nós olhamos aqui no verso de número 30 verso número 46, nós vamos ver que diariamente eles perseveravam no templo, mas também partiam o pão em casa. E aqui, nós pensando na exegese do texto, esse partir o pão que ele tem a conotação tanto de uma refeição mesmo
dessa que nós convidamos, o outro para a nossa casa, quanto também da ceia do Senhor. Existia esse cumprimento aqui da ceia do Senhor, esse partia o pão, que essa expressão usada por Lucas aqui traz exatamente esse aspecto da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não é invenção humana, é um sacramento. Nós subscrevemos 2 sacramentos na Igreja Presbiteriana: o batismo e a ceia do Senhor. Então, quando nós olhamos lá para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 26, nós lemos aqui, sempre Paulo mostra, assim como ele recebeu do Senhor, diz que ele recebeu do Senhor, ele também estaria ali, dando, ali, passando, distribuindo, reportando também a igreja. Então é algo que foi transmitido pelo próprio Senhor Jesus. E a ceia do Senhor, meus irmãos, ele é um sacramento que difere do batismo, porque ele é um sacramento que precisa de uma consciência, precisa daquele que participa da ceia do Senhor, ele conseguir fazer um exame, ele conseguir considerar aquele momento. Então, você que às vezes é tentado aí, está com seu filho menor de idade, que ainda não tem essa consciência, ele pede lá, não dê, aproveita a oportunidade de chegar em casa e falar para ele por que ele não participa ainda desse sacramento. Aproveita para ensiná-lo, ele que precisa ter esta consciência, e mostre para ele qual é a consciência que você tem, como que você se porta na ceia do Senhor, qual é o seu sentimento, qual é a sua postura, o que isso representa para você. Esse exercício é um exercício muito saudável para nós fazermos na educação dos nossos filhos. Mas veja, há um documento chamado Catecismo Maior de Westminster, e é um documento que ele faz perguntas e respostas, responde à luz das Escrituras. Nós também subscrevemos esse documento. Lá na pergunta de número 160, fala assim, na pergunta de número 175. A pergunta número 175 diz assim: qual é o dever dos crentes? Aqui já mostra o dever depois da participação da ceia. Na pergunta número 174, pergunta assim: que exige dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor na ocasião de sua celebração? Então, você é membro da igreja, que exige você no ato da participação? E a resposta aqui, totalmente baseada nas Escrituras, nós temos inúmeras referências aqui, diz o seguinte: exige-se dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor, que durante a sua celebração, esperem em Deus, nessa ordenança, com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observam os elementos e os atos sacramentais, que atentamente discriminem o corpo do Senhor e, cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimento, e assim se despertem para um vigoroso exercício da sua graça, julgando-se a si mesmo e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardente de Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo grato pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus e o amor a todos os santos. Então veja, irmãos, nós precisamos considerar esse momento. Por isso que nós precisamos, para ser hábil a participar da Santa Ceia do Senhor, precisa ter essa condição de examinar, de fazer um exame, de fazer uma análise daquilo que nós estamos fazendo. Isso deve nos gerar, no momento da Ceia do Senhor, constrangimento por tamanho amor do Senhor. Esse memorial, meus irmãos, é para não nos deixar esquecer daquele ato de amor ativo do Senhor Jesus, que faz toda a diferença na nossa vida, que é a esperança da nossa vida, e que
é aquele ato que nos proporciona esta esperança de transformação diária. A ceia do Senhor, meus irmãos, precisa ser considerada. Eu não sei quantos sabem aqui quando que é ministrada a ceia do Senhor. Alguém sabe que quando que é? Ao domingo? Segundo domingo. A gente tem que se preparar para esse momento. É o que está dizendo aqui, nós temos que vir para esse momento com a consciência preparada para isso. E ao sair daqui, isso tem que trazer um impacto à nossa vida. É esse momento, meus irmãos, que nos é rememorado, porque nós facilmente esquecemos das coisas, que nos habilita a viver uma vida de santidade, nos habilita a viver uma vida de crescimento espiritual, que nos habilita na forma prática de lidar com o nosso conflito do dia a dia. Naquela tensão lá entre os cônjuges, aquele memorial, quando é despertado na sua mente, você lembra daquele que amou a igreja de forma sacrificial, que se deu por inteiro, que perdoou. Isso vai te impulsionar também a expressar todas essas ações de Cristo Jesus. Esse memorial serve-nos para não esquecer do preço altíssimo pago por nossa salvação, para nos chamar a considerar e buscar viver uma vida digna desse Evangelho. Esse momento também é um momento também que deve nos encher de amor aqui, como diz aqui, encher de vigor. É um exercício aqui que nos leva aqui a estar mais próximo de Cristo, a sair daqui de fato renovado, experimentar de fato essa união com Cristo mais intensa e a união também com os demais membros da igreja. Então, existe nós não só considerar, não só participar, não só marcar lá, eu não posso faltar culto, a não ser diante do imprevisto, mas principalmente no dia da ceia do Senhor. Eu preciso considerar esse momento, me preparar para esse momento. O texto aqui nos mostra também, meus irmãos, outro dever nosso como membro da igreja, que é participar coerentemente das assembleias. No texto que nós lemos aqui, não traz essa questão da assembleia, mas mostra um povo comprometido, um povo que estava unânimes ali, vivendo de fato a vida da igreja. Isso faz toda a diferença. Quando você fala da igreja sempre na terceira pessoa, talvez ainda você não se sente parte ainda do povo, porque você de fato tem essa consciência que foi feita uma obra na sua vida, você foi enxertado na família de Deus. Aí você começa a falar na primeira pessoa, e aí você começa a entender e a viver a vida da igreja, e saber que a vida da igreja ela é mais também do que essa reunião que nós temos aqui, 2 reuniões durante a semana. Nós temos várias decisões a tomar, vários planos, vários projetos, e quando nós subscrevemos aqui esse compromisso de participação coerente nas assembleias, é um momento que nós vamos mostrar que não, de fato, eu sou parte desse povo, de fato, as decisões tomadas aqui me importam, de fato, as decisões tomadas aqui são as minhas decisões tomadas aqui. Isso faz toda a diferença. Na Igreja Presbiteriana nós temos 2 assembleias, né? A Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária. Assembleia Ordinária porque, ordinariamente, uma vez no ano nós nos reunimos. Nessa Assembleia Ordinária, nós participamos, né? Já no mês passado, é um momento ali para prestação de conta, é um momento que nós apresentamos o orçamento, é aquele momento ali de nós, de fato, ver as realizações dos sonhos, sonhar juntos. Então é um momento assim, especial para nós juntos perceber o que precisa ser melhorado, para no seguinte também celebrar as vitórias que vêm da mão do Senhor. Nós também temos a Assembleia Extraordinária, que é convocada extraordinariamente em casos específicos. Por exemplo, quando nós temos aqui eleição, né? Eleição pastoral e eleição também de oficiais da igreja. Inclusive, vou dar um spoiler que já vai vir os anúncios aí, mas em fevereiro nós já teremos eleições de oficiais aqui na nossa igreja. Então, nós temos uma responsabilidade
de antemão orar por isso, entender a responsabilidade, entender que nós reconhecemos os dons daqueles que o Senhor dá. Então é uma responsabilidade grande e ela muda e direciona até a caminhada da igreja. Então, dentre essas resoluções, também, por exemplo, se chegar ao ponto de ter que negociar algum patrimônio, adquirir outro patrimônio, tudo isso é trazido para a Assembleia e todos aqui participam, nós fazemos a votação. Então, é de fato esse entendimento, esse compromisso com a vida da igreja. E aí deixar de falar na terceira pessoa e falar, nós fizemos isso, nós adquirimos, nós elegemos, nós. Então, isso passa a ser um privilégio, não é? Deixa de ser um dever e passa a ser um privilégio poder participar ativamente aí, do corpo visível de Cristo aqui nesse lugar. Em quarto lugar aqui, uma outra compromisso que nós temos é orar com regularidade. Nós vemos aqui que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As Escrituras nos traz vários textos, chamando-nos para essa responsabilidade, e ela precisa ser feita sem cessar. Todo crente ele tem essa responsabilidade, mas quando de fato nós assumimos um compromisso e passamos a ser membros de uma igreja do corpo do Senhor visível, nós temos agora essa responsabilidade de fazer isso mesmo constantemente, intencionalmente e sem cessar. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pedindo oração pelos irmãos da igreja de Éfeso, lá aos Efésios capítulo 6, verso 19, Paulo, ele pede uma oração para que a igreja ore por ele, numa representação ali da igreja ter essa responsabilidade com os seus líderes. Você tem orado pelos seus líderes? Tem sido isso intencional? Isso tem feito parte do seu checklist de oração? Se não fez, começa a incluir. Seus líderes não são super-heróis. Em vários momentos, pelo contrário. E em vários momentos, nós, na atuação, no dia a dia, nós nos sentimos fortalecidos pela oração da igreja. Pode ter certeza disso. E isso é algo que é uma obrigação, mas ao mesmo tempo é um privilégio poder abrir esse meio de comunicação com o Senhor, orando por aqueles que Ele pôs para nos liderar. Nós também percebemos aqui um chamado de oração aqui também para nós orarmos por nossas autoridades. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve lá no capítulo 1, verso 1 e 2, chamando aí para nós orarmos por nossas autoridades. Então a igreja também tem esse papel na terra. E por que, irmãos, nós temos esse compromisso com a oração? Por que nós temos essa obrigação de orar? Se nós entendemos que nós servimos a um Deus que é onisciente, que sabe o que nós vamos pedir antes mesmo das palavras saírem da nossa boca. Por que nós vamos orar para um Deus, irmãos, que não é movido pelas nossas ações e por nossos pedidos? Porque esse Deus, Ele escolheu esse meio, de fato, para manifestar a sua graça e o seu poder. Foi Ele mesmo que escolheu. A oração é um meio de graça, é um meio pelo qual Ele escolheu, determinou, para Ele realizar maravilhas no meio do povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus teve vitórias grandiosas, houve um chamado: santificai-vos, separai-vos, ajudai-vos e ora. E busca, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do povo. E é assim, o Senhor chama, desperta, nós oramos e Ele responde pela graça e para a glória dEle. Isso é um privilégio que nós podemos fazer e colocar aí como compromisso na nossa vida, de fato, uma responsabilidade com a oração. A oração em nome do Senhor, segundo a vontade do Senhor, é esse meio da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Em quinto lugar, meus irmãos, contribuir com regularidade.
Aí um assunto que o pastor Nobre já trouxe aqui, eu tinha anotado essa frase que o senhor falou aqui, e é de Deus, hein? Muitas vezes nós sentimos constrangidos em falar isso. Por quê? Porque quando os escândalos vizinhos chegam até nós, essa administração com o dinheiro sendo feita de forma irresponsável, isso causa grande constrangimento mesmo. E aí a gente fica com medo de igualar a um ensino errado. Mas como bem foi pontuado aqui, irmãos, a Bíblia fala de dinheiro de forma abundante. Não é segredo para nós que o dízimo, de fato, ele está presente no Antigo Testamento, ele está presente no Novo Testamento. Eu posso ler aqui, tenho anotado, tem vários textos para nós dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas eu não estou aqui, nesse momento, pontuando aqui como uma responsabilidade do membro, querer te convencer àquilo que você pode me ensinar. Estou correto disso? Dízimo 10%, oferta aquilo que o Senhor colocar no coração, aquilo que você fazer com alegria. O grande ponto, irmãos, é que ninguém é membro de uma igreja local de forma obrigada. A igreja presbiteriana não obriga ninguém a ser membro da igreja. Porém, para ser membro da igreja, mostra ali quais são as qualificações. Nós já estudamos aqui. Mostra o que a palavra de Deus diz que é ser membro da igreja. Textos como esse de Atos 2, 42 a 47 mostra qual é o estilo de vida daquele que nasceu de novo, daquele que de fato se comprometeu com a igreja visível. E dentro, meus irmãos, desse compromisso está aqui a disposição bíblica que o dízimo e as ofertas é uma ordenança do Senhor. Nós não estamos aqui para dizer que se você não fizer isso, o devorador vai acabar com a sua casa, que você vai morrer por isso, que você não vai alcançar a salvação em Cristo. Longe de nós fazemos isso. Mas nós não podemos negligenciar a verdade de dizer que se você se comprometeu com o corpo visível de Cristo, você não devolve o dízimo e a oferta, você está sendo infiel. E de fato, isso é uma prerrogativa nossa falar. Nós não podemos esconder a verdade. No anseio de não se comparar com ensinos errados, nós não podemos negligenciar o ensino bíblico. Então, aquele que tem esse compromisso de fato com a igreja visível, tem um compromisso com dízimos e as ofertas. E olha só, e aqui mais uma vez eu quero fazer um ponto aqui, porque isso não pode ser feito com tristeza. O Senhor fala ainda, quem contribui com alegria. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando fala de um dom chamado o dom da generosidade, mostra para fazer isso com alegria. Alguns têm dom ainda que sobressai sobre os outros, mas a ordem, o mandamento é para todos nós, e nós somos chamados a experimentar isso com alegria. Eu sei que quanto é difícil isso, e alguém disse que para nós de fato batermos o martelo assim, dizer assim, visivelmente eu vejo conversão na vida dessa pessoa, é quando o bolso dela foi convertido. Sabe por quê, irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, quando mostra que esse povo aqui, eles, no verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós vemos aqui um choque naquele momento. Por quê? A religião dominante ali, os judeus, eles eram assíduos ali nos seus dízimos, e eles davam dízimo de cada ervazinha do seu campo, e era ali os 10% certinho. Se entrou um grão de açúcar ali, 10% desse grão era devolvido. Porém, esse povo estava longe de caminhar na justiça, estava longe de caminhar numa vida de misericórdia, estava longe de caminhar numa vida devota e sincera. Quando de repente, irmãos, o Espírito Santo do Senhor desce sobre aqueles homens, e com intrepidez os apóstolos começam a pregar,
e o número de cristãos começa a ser multiplicado ali, começa a nascer pessoas novas ali pelo Espírito Santo, com atitudes totalmente diferentes, não atitudes medíocres de contar ali direitinho na mão e dar ali, e levantar a placa de que eu sou bom, mas pessoas que eram capazes de desprender de tudo que tinha. E esse, meus irmãos, é um texto que não é um texto prescritivo, no sentido de que todos nós somos chamados para vender tudo que nós temos, mas é um texto descritivo que descreve a ação maravilhosa que o Espírito Santo causa na vida do crente, quando de fato há de fato uma conversão genuína. Aquilo de bem material pouco importa mais. Esse povo estava vivendo uma situação peculiar ali, estava vendo um estado já de perseguição. Então, isso de fato impulsionou eles a vender todas as propriedades para não perder ali pela perseguição. Mas o fato de eles pegarem ali o resultado daquelas vendas e depositar aos pés dos apóstolos, entendendo, nós vamos viver com isso aqui. De fato, eu estou simbolicamente depositando aos pés dos apóstolos, entendendo, eu estou devolvendo ao Senhor, e Ele vai me sustentar. Esta é a fé, meus irmãos, manifestada por aqueles que de fato se converteram de novo. É aqueles que foram chamados para andar na contramão daquele legalismo que dominava aquele lugar. E você é chamado também para parar com essa mediocridade, parar com esse ser mesquinho, e também entender, meu irmão, que quem é o provedor da sua vida é o próprio Deus. Ou caso contrário, para de no momento das suas refeições diárias você falar, Pai, obrigado pela essa refeição sobre a mesa. Começa a dizer, fulano de tal, eu me agradeço por esse alimento sobre a mesa, eu me agradeço pelo trabalho que eu tenho, eu me agradeço pela saúde que eu tenho. Começa a ser sincero, porque o que o Senhor Jesus disse aqui, hipócritas, tira a máscara, para com isso. Se de fato há uma conversão genuína, começa a cumprir essa obrigação com alegria, com prazer, entendendo que você participa de uma grande obra. Meus irmãos, deixa eu falar com vocês, aqueles que contrapõem o Evangelho não medem esforços no investimento. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 11 em diante, nós vemos que há um relato. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, abra a sua Bíblia também, faça esse exercício comigo aí. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, do verso 11 em diante, diz assim: e indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Que Jesus de fato ressuscitou. Essa mensagem que traz esperança, essa mensagem que faz valer a nossa esperança, que a nossa esperança é viva por conta desse acontecimento. E essa mensagem ela precisa chegar, meus irmãos, a pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. É a única mensagem capaz de salvar pessoas, de transformar vidas. A educação, meus irmãos, glorifica a Deus, mas a educação não é redentiva. E muitas vezes o esforço é dado todo na educação, achando que a educação vai transformar vidas para a salvação, e não vai. Mas a mensagem da cruz é a única que pode transformar vidas e levar pessoas a lidar bem com a educação. Então, diante dessa mensagem, verso 12 fala: reunindo-se eles têm aqueles que contrapõem essa mensagem. O que eles fizeram? Eles se reuniram em conselho com os anciões, deram uma soma de dinheiro. Uma soma de dinheiro? O que está na sua Bíblia aí? Uma grande soma de dinheiro. Eles não mediram esforço para tentar calar a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, meus irmãos. E aí eu fico pensando, você que de fato experimentou um novo nascimento, fica com mesquinharia, fica pensando, contando moeda, pensando, pelo amor de Deus, irmãos, aí não dá, irmãos. Se de fato você experimentou essa graça maravilhosa na sua vida, você fica pensando, e aí fica limitando a igreja visível aqui de expandir essa mensagem para mais lugares.
Eu vou citar um fato aqui, mas bem assim, de forma bem oculta mesmo. Depois, quem tiver oportunidade pode conversar comigo nas entrelinhas. Mas essa semana, meus irmãos, eu tive um contato assim, que trouxe muito impacto na minha vida. Eu acredito que vocês são pais também, vão sentir isso mais fortemente também. Eu fico pensando assim, quando, irmãos, nós chegamos no momento de assembleia, mostramos um quadro ali, e é longe de nós querer constranger a igreja, por isso nós mostramos lá só pontos sem nomes, mas isso mostra, sabe, uma infidelidade da igreja, e aí mostra a minha infidelidade também, eu faço parte. Se alguém pisar no dedinho do meu pé aqui, todo o corpo sente. Então, se há infidelidade na igreja, eu estou incluído nesse meio. E eu fico pensando, e eu vim de lá para cá assim, constrangido, de pensar que nós poderíamos avançar muito mais, que nós poderíamos investir muito mais, principalmente, por exemplo, hoje nós estamos num trabalho muito gracioso aqui na nossa igreja, que é o trabalho das crianças. Vocês têm percebido que além do dízimo e oferta, a gente tem que ficar pedindo ainda por fora, esse é um dos exemplos, pedindo por fora para contribuição com o departamento infantil, para que assista as crianças com mais qualidade. E essa semana eu recebi uma notícia de um suicídio de um menino de 12 anos, contado pelos lábios da própria mãe. E o contexto, meus irmãos, o contexto que o menino estava inserido, era um contexto de confusão religiosa, era um contexto de ensinos confusos. E sabe, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós não tomamos a seriedade, de fato, nós deixamos de confiar no poder do Evangelho, quando nós não investimos no avanço desse Evangelho. E aí eu vim de lá para cá pensando assim, sabe? Pensando, quantas mais crianças nós poderíamos alcançar se houvesse uma fidelidade da nossa igreja? Quanto mais pessoas nós poderíamos alcançar se tivesse uma fidelidade da nossa igreja? E de fato, irmãos, esses homens aqui do capítulo 28 de Mateus consideraram o poder do Evangelho. Porque se eles não negociaram, não mediram esforços para tentar calar essa mensagem, porque eles sabiam do poder dessa mensagem. E glória a Deus, pela graça do Senhor Jesus, que esse grande esforço deles não foi capaz de calar, e que essa mensagem chegou até nós hoje, e que nós hoje podemos nos reunir aqui diante do Senhor em paz, sabendo que nós somos salvos em Cristo Jesus, sabendo que aqueles que chegam, que está na mão de Deus, não pode ser arrebatado. Mas sabe que esse menino de 12 anos teve uma experiência de dúvida, de não saber de fato qual é o verdadeiro Deus, de viver os últimos dias da vida atormentado. Considera isso, irmãos. Vamos pensar nisso. Isso é nos dízimos, na oferta e na fidelidade geral da nossa vida. É nessa oferta da instrumentalidade, sabe? É nesse envolvimento por inteiro. Não dá para ficar entregando por partes. Nós somos chamados para entrega total. Cristo se entregou totalmente por nós, para gerar esse movimento. Vou terminar aqui pensando nessa outra responsabilidade que nós temos, que é no amar uns aos outros. E esse amar uns aos outros, ele acaba representando todos os outros mandamentos da mutualidade, sabe? Desse uns aos outros que a Bíblia fala. Nós temos responsabilidade e obrigação. E nesse quesito aqui do amor, meus irmãos, nós não só precisamos aproximar dele de forma descomprometida, mas nós devemos entender que nós devemos isso aos nossos irmãos. Romanos capítulo 13, verso 8 diz dessa dívida que você tem, dessa dívida que eu tenho. Membros da igreja, nós temos um dever, essa dívida com o nosso irmão, nós devemos amar a ele. Então,
aproveite esse momento aí para que essa dívida seja alimentada diariamente. Que esse dever ele possa ser exercido de fato, mais do que uma obrigação, mas com o privilégio de poder amar o outro e experimentar esse atributo de Deus, que é o amor. Todos nós somos capazes e capacitados para amar, porque nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E se isso de fato mexe com o seu coração, começa a fazer essa reflexão agora. Como você está lidando com esses compromissos que deveria ser encarado como privilégio? Como você tem lidado com esses deveres? Como você tem lidado de fato com o culto ao Senhor? Como você tem administrado na sua agenda aí esse privilégio que nós temos de assiduamente nos apresentar como corpo para adorar ao único impedível? Como você tem lidado com a ceia, esse sacramento tão importante, esse sacramento que traz visível essa obra impagável, essa obra imensurável, essa obra que excede todo o nosso entendimento, que nos é capaz de nos lembrar, de nos aproximar mais e mais da comunhão com Cristo e da comunhão com os outros. Como que você está aí lidando com o compromisso das assembleias, com esse compromisso da vida da igreja? Quando você sai daqui, você já desliga, só vai ligar no domingo de novo. Mas como está o envolvimento com a oração? Tem orado pelos irmãos, tem orado pela liderança, tem orado pelos irmãos, tem compartilhado a oração, tem de fato amado o seu irmão, tem de fato envolvido, tem de fato compartilhado isso de casa em casas. E se de repente você vê assim, estou reprovado, estou em recuperação, te convido a se pôr de pé neste momento e colocar diante daquele que nos perdoa e nos capacita, daquele que nos chama para nos exortar, porque Ele é Pai, porque de fato Ele tem prazer na aprovação dos filhos. Que nós de fato experimentemos essa aprovação diária, vivendo de forma digna do Evangelho, essa aprovação diária em Cristo Jesus, para que naquele dia nós chegarmos diante do Senhor e Ele dizer assim: vem para a minha destra, seja bem-vindo, bendito meu Pai. Que de fato a aprovação da igreja visível seja a aprovação da igreja visível do Senhor. E Ele tem todo o poder para nos capacitar e para nos aprovar nessa caminhada. Então, coloca diante do Senhor de forma sincera como que estão esses pontos na sua vida. E peça perdão ao Senhor, peça graça a Ele, para que Ele possa te capacitar, de fato, a ser um membro aí aprovado no Senhor Jesus. Deus, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. Nós glorificamos pela tamanha obra da salvação. Nós reconhecemos o poder do Senhor sobre nossas vidas. Nós, de fato, Pai, experimentamos, ó Deus, essa conversão, esse nascer de novo, que os irmãos primitivos experimentaram também. E nós também, Deus, nos comprometemos, ó Pai, selados pelo batismo, esse símbolo visível de compromisso com o Reino do Senhor, de compromisso com a igreja visível do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de trilharmos essa caminhada, de estarmos no corpo do Senhor Jesus de forma relapsa, te adorando só com os lábios, mas com o coração longe do Senhor. Ó Deus, nos dê a graça, Pai, de sermos aqueles encontrados pelo Senhor que te adorem em espírito e em verdade, que faz isso com alegria, que faz isso com gratidão ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, converta, Deus, o nosso coração e ajude-nos, ó Pai, a nos entregar por inteiro ao Senhor, assim como Cristo fez por nós. Assim como o Senhor Jesus não mediu esforço, mas entregou a própria vida em nosso lugar, para nós, ó Deus, propagarmos essa palavra, que possamos, Deus, de fato, sermos fiéis, ó Deus, não só no ato de ofertar, mas também no ato
de ser oferta ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a graça do Senhor também, para, ó Deus, comunicar, ó Deus, esse atributo do amor que pertence ao Senhor. Que possamos, ó Pai, de fato amar uns aos outros, assim, ó Pai, como o Senhor, ó Deus, ama a igreja do Senhor. Que de fato, ó Deus, possamos, ó Pai, liberar perdão. Que de fato, ó Deus, possamos, ó Deus, sermos intencionais, ó Deus, na nossa comunhão. E que de fato, Pai, possamos ter prazer em todas as coisas do reino do Senhor. Não encarando como obrigação e peso, mas reconhecendo o grande privilégio que temos de ser igreja, família de Deus. Que neste momento, Pai, alguém que ouve e que ouviu essa palavra neste momento, e que ora comigo, e que ainda não faz parte dessa família de Deus, que o Senhor, Deus, possa chamá-la, Pai, nessa noite de forma irresistível, operando conversão, transformação de vida, e colocando na família de Deus, como filho adotado, assim como nós somos, recebendo esse poder de ser filhos de Deus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.